Bem-vindo e bem-vinda! Essa é mais uma edição da nova TV Unesp Assis. Hoje falaremos de projetos muito importantes para a população e cultura municipal. Fica com a gente! Olá, pessoal! Muito obrigada por estar conosco neste bloco, onde falaremos do projeto Programa de Leitura, coordenado pela professora Eliane Galvão. Vamos lá? Estamos aqui com a professora Eliane, ela é coordenadora do projeto de extensão Literatura em Cena 2020, Arte, Educação e Teatro no Espaço Escolar. Professora, fala pra gente um pouco o objetivo do projeto. Boa noite, Andressa, boa noite a todos que estão nos vendo, né? É uma satisfação participar dessa gravação sobre o projeto. O projeto tem por objetivo levar arte e educação e literatura, né, para crianças que estão em regiões periféricas do município de Assis, né? Nós trabalhamos especificamente com uma escola municipal, a Escola Anísia Mercadante, que atende cerca de 300 crianças, né? Então, esse projeto, ele funciona como? Por meio de contação de histórias. Na verdade, ele é um projeto que atualizou um outro de mais de 10 anos, que se chamava Contando Contos e Amarrando Pontos, né? E a ideia é trabalhar com letramento literário pela formação do leitor estético, oferecendo o quê? Textos e obras literárias de valor estético. Sobretudo, levar a cultura, teatro, música, encenações, para aquelas comunidades que não têm facilidade de acesso, né? Então, por meio do projeto, nós conseguimos, inclusive, comprar livros infantis, né? E as crianças têm esses livros em mãos para ler, debater, discutir, e para a gente conseguir fazer a mediação e realizar a recepção desse trabalho. É um projeto bastante significativo, já há alguns anos nós estamos com a parceria com essa escola, né? Participam dele o professor João Luiz Secantini, aqui na Unesp, o professor Francisco Marques, nosso vice-diretor, e a TV Unesp, que é a nossa parceira, né? A TV Unesp sempre, no final do projeto, quando elaboramos o relatório, aí a TV confere visibilidade a esse trabalho desenvolvido durante um ano. Antes da pandemia, nós conseguíamos ter todos os dias 2 alunos da Unesp dentro da escola, fazendo contações de histórias, dinâmicas, encenações, dramatizações. Com esse formato da pandemia, tivemos que mudar todas as estratégias, né? Então, nós começamos pedindo autorização para a Secretaria de Educação para usar o DemandaNet, a plataforma, né? Eles autorizaram nossos alunos usarem essa plataforma para postar conteúdos, contações de histórias em áudio e vídeo gravadas. Depois pedimos autorização para as famílias das crianças que estudam na escola e têm o WhatsApp, têm acesso à internet, para criarmos um grupo no WhatsApp. E nesse grupo, todos os dias, nós colocávamos contações de histórias, ou só em áudio, ou em áudio e vídeo, para as crianças. E ali as crianças também poderiam interagir, dizer o que acharam das histórias e também contar suas próprias histórias. Além dessa estratégia do WhatsApp, do uso do DemandaNet, nós usamos também rodas de conversa nesse formato que nós estamos aqui, com as crianças. E essa foi uma experiência muito rica, eu acho, para todos nós do projeto, né? Vale destacar que as 2 bolsistas é a Maiara, que era bolsista, e a Isabela, né? A Isabela está trabalhando agora, mas enviará uma gravação depois, e a Nicole, que era a nossa voluntária. Nós também tivemos os alunos da pós-graduação atuando conosco, que foi a Adriana, que é minha orientanda de doutorado, a Fabrícia, minha orientanda de mestrado, e a Maíra, também orientanda de mestrado. Então, nós tínhamos uma equipe, né, para produzir conteúdos e para socializar a mesma cultura, a literatura, os textos literários, por meio de enigmas, trava-línguas, brincadeiras, cantigas de roda. E no relatório que eu te enviei, tem ali a tabela dos textos que foram trabalhados, né, e as gravações todas no Google Drive. Então, nessas rodas de conversa, nós conseguimos
fazer o ano passado 3, que eram rodas de acolhimento, mas também rodas de literatura, leitura e dramatização. Então, nesses encontros, o que foi muito bonito, eu acho muito produtivo, foi ver que não eram só as crianças da escola, mas as crianças convidavam os vizinhos, os seus irmãos menores, a mãe e o pai ficavam juntos conosco na tela, os priminhos, os amigos. Então foi muito positivo no momento que estávamos todos muito isolados, muito sozinhos e fragilizados. E as crianças gostaram tanto que ao término das rodas, né, elas diziam, vai ter outra, né? Ai, quando é que tem outra? Vocês lembram, né, meninas? Está aqui a Maiara e a Nicole. Então, nós ficamos bastante sensibilizados porque elas também precisavam desse momento lúdico, desse momento de leitura, de contato, ver na tela outras crianças rindo, achando graça nos textos, nas brincadeiras. Montávamos slides também com as contações, as meninas gravaram várias, inclusive a Nicole fez uma animada, o slide era animado, mexia, movia, acendia a luz, né? E a Maiara gravou várias coisas também. E o que a gente percebeu? Foi uma forma de encurtar essa sensação de solidão, né, de isolamento, de não perder o contato com os textos ricos, né? Nós trabalhamos José Paulo Paes, Sérgio Caparelli, Cecília Meirelles, Silvio Ortoff, textos assim extremamente ricos, com ilustrações ricas. Aí tomamos o cuidado também de trazer essas ilustrações e fazer as leituras das ilustrações em conjunção com os textos, mostrando para a criança esse diálogo, né? Além disso, as crianças, cada contação, elas queriam dizer o que elas tinham achado, pensado, contar também das suas vidas, ou dizer de alguma experiência próxima àquela da história que elas viveram, né? Não é uma situação perfeita? Não é. O ideal seria presencial. Mas foi, assim, uma solução que nós encontramos. Eu confesso que foi bastante difícil pensar esses caminhos todos. Nós conseguimos atingir porque a equipe é muito séria, a equipe de alunos que trabalhou é muito responsável, são alunos assim, as meninas às vezes estavam comigo desde o primeiro ano de letras, ficaram até o quarto ano. Então elas têm assim muito traquejo, muito jogo de cintura, sabem conversar, sabem contar histórias, sabem como lidar com a sala de aula, os desafios da sala de aula também, né? Então, eu acho que o sucesso se deve à equipe, que foi muito séria e responsável, mas que demandou um esforço imenso de todos nós, com gravações constantes, né? Com isso, também criamos um repertório, criamos um material, né, gravado, que este ano já está sendo socializado de novo, porque o projeto prossegue na escola, né? E essas gravações continuam ali no áudio, né, para as crianças ouvirem e em vídeo, e estamos gravando mais desse ano também, né? É um projeto, eu acho que muito significativo no seguinte aspecto: a criança não só recebe a cultura ou interage com os jogos, as brincadeiras e com os textos e a recepção, mas elas também se tornam produtoras de cultura. Isso que é bonito, porque chega um momento que elas querem contar, elas querem declamar. Havia momentos durante as rodas de conversa literária que nós silenciávamos e elas liam os textos dos slides, elas iam para frente e assumiam o controle para ler os textos e posicionar a sua voz e declamar e falar o que sentiam e pensavam. Então, nesse sentido, eu acho que foi bastante rico o projeto. Eu queria ouvir um pouco também das meninas, né, a Nicole, a Maiara, quem quiser começar falando, qual que é ou qual que foi a importância desse projeto de extensão na vida de vocês. O projeto foi extremamente enriquecedor para nossa formação, principalmente, porque desde o começo, né, dos nossos estudos, começamos a interagir com as crianças, esse recebimento com a literatura foi extremamente significativo, foi muito bom, assim, foi emocionante participar e ver, né, o interesse delas, certo? Em interagir com a gente, em contar as histórias,
Eles pegavam assim e eram, nossa, muito enérgicos, assim, muito bom. Eu achei que foi o participar do projeto foi essencial, assim, e principalmente pensando nesse momento pandêmico, né, em 2020, aquilo do isolamento, do lockdown. No meu caso, eu estava sozinha, namorava sozinha, então esse contato com as crianças, a recepção delas, o amor que elas têm, a inteligência, elas são muito inteligentes, a interpretação delas, então foi magnífico participar desse projeto, tanto foi enriquecedor tanto para minha formação, né, que estava no quarto ano, e quanto para minha formação, tipo, como pessoa, né, como ser humano, me sentir acolhida pelos pequenininhos. Ah, que legal. É muito importante mesmo nesse momento de pandemia, né? Criar os laços, né? Estabelecer ainda os vínculos, por mais que estejamos tão distantes umas das outras, né? E, Eliane, você pode contar para a gente, então, como foi também a receptividade para além das crianças, mas das outras pessoas desse projeto? Então, o que eu percebi, né, os professores da escola, foi uma coisa muito bacana nesse sentido, também participavam das rodas de conversa, inclusive a direção e a coordenação participaram. E eu notava assim, uma satisfação, uma alegria muito grande no final da noite, eram 2 horas seguidas, né? A princípio eu tinha planejado só 40 minutos, meia hora com as crianças, porque eu achava que elas não teriam fôlego para tantas histórias, né? Como éramos em vários, cada um ficava responsável também em fazer uma contação diferenciada para mudar o rosto, mudar a voz, né? Mas logo no primeiro encontro, né, meninas, nós percebemos que elas teriam fôlego para muito mais que meia hora. E a coisa foi se estendendo, terminou em 2 horas, né? E os professores juntos também riam, brincavam, e a direção e a coordenação junto. E isso foi muito bom, porque todos ali, me parece que precisavam daquele momento, porque era um alívio da tensão, era um momento de interação com a arte, era um momento também de expansão do imaginário, da criatividade, do contato com o jogo, o lúdico, a brincadeira, mas também com o poético, né? Então eu senti isso. Além disso, na escola, os professores tiveram formação continuada comigo, né? Eu sempre trabalho mini cursos dentro da escola sobre formação do leitor, só com os professores e com a coordenação, né? E o mais bacana que foi esse ano que eu percebi, as atividades online nós tivemos dentro da Unesp, os professores participaram, por exemplo, a professora Lúcia Helena deu uma palestra a nosso convite sobre o racismo na contemporaneidade, esses professores, diretores compareceram, porque era virtual, né? Também a palestra em parceria com o Santander, pelo SEDAP, que foi Literatura como Remédio, os professores também compareceram. E até a roda de conversa que eu fiz com os alunos da pós, pelo SEDAP, também de acolhimento e literatura, os professores também compareceram. Então, eles também puderam, né, participar desses outros eventos que a própria Unesp ofertou, né, se sentiram incluídos nessa comunidade, isso de fato são, porque sem eles não conseguimos fazer nada, né, e assim, valorizo imensamente a direção, por também dar esse suporte, dar essa abertura e esse apoio, e uma confiança de muitos anos, né, no nosso trabalho. Eu acredito que o projeto acabou tendo um alcance significativo, porque além daquelas 60 famílias que nós conseguimos cadastrar ali no WhatsApp, eles traziam seus sobrinhos, suas crianças, os adultos ficavam na sala, né? Então, eu não saberia dizer assim quem exatamente atingiu, mas de certa forma, mesmo dessa forma restrita em que estamos, eu acho que conseguimos assegurar, sabe? Pelo menos aquele grupo que conseguiu ouvir o WhatsApp. É lógico que alguns pais, por exemplo, tinham 4 crianças e um celular só. Então, muitas vezes as crianças esperavam o pai chegar 6, 7 horas da noite em casa para ouvirem a história gravada naquele dia. Por outro lado, eu percebi um esforço dos pais
também eles estavam sensibilizados com as crianças em casa, sem interação e tudo mais. Então, havia um empenho desses pais de projetar essas histórias para as crianças ouvirem. E muitos davam retorno para a gente, dizendo se as crianças gostaram ou não, ou eles mesmos punham carinhas, risadas, de acordo com aquilo que eles ouviam ali no WhatsApp, né? Para finalizar, Eliane, eu acho que já deu para entender a importância do projeto, mas nas suas palavras, qual a importância do projeto para a sociedade? Olha, com certeza o projeto assegura o acesso à cultura, à literatura. Ele consegue democratizar o acesso à cultura, à literatura e levar à arte. Eu acho que estamos num momento tão terrível, tão difícil, que mais do que nunca precisamos da arte para elaborar, inclusive, a nossa dor, que estamos sofrendo, estamos dentro de um processo de sofrimento, de perdas, de morte, de cerceamento até do nosso livre-arbítrio de ir e vir, né? E todos de máscara. Ali naquele momento da tela, nós estamos sem máscara, estamos mesmo à distância, estamos próximos, né? Então, eu acredito que a Unesp, ela cumpre o papel, né, de devolver para a sociedade, por meio desses projetos de extensão, né, um pouco dos resultados das nossas pesquisas, né? E a minha pesquisa sempre foi dentro de letramento literário, formação do leitor, e democratização da literatura e da cultura. Nesse sentido, o projeto atingiu seus objetivos. É lógico, não de forma ideal, Andressa. Eu tenho bem clareza disso. Eu acho que atingimos aquele grupo que conseguiu interagir ali no WhatsApp, interagir, e os que conseguiram acessar o DemandaNet e ter esse material. Mas, ao mesmo tempo, não acho que devemos cruzar os braços e não tentar fazer também nada, né? Porque daí seria muito cômodo. Então, nesse sentido de cultura, literatura, arte e, sobretudo, deixar as crianças manifestarem a sua subjetividade e se perceberem também artistas, que elas também são capazes de dançar, declamar e interpretar, eu acho que isso é uma vivência que não há nada que substitua e vai no contrafluxo dessa sociedade capitalista avançada em que a gente vive, que parece que só é bom aquilo que passa pelo capital, né? Que passa pelo consumo. Quando ali a gente está mostrando que a arte, ela é para todos. Não existe uma camada específica para fruir livros, leitura ou arte. A arte é para todos. Professora Maiara, Nicole, a gente agradece a entrevista. A gente espera que com esse programa mais pessoas ainda conheçam o projeto, se interessem, apoiem e que ele permaneça em 2021, né? Nós agradecemos, né, meninas, imensamente pela oportunidade de falar um pouquinho da pesquisa. Agradecemos a TV Unesp pela parceria de anos conosco, né? A ProEx, sem dúvida, porque custeia esse projeto, né? E acredita também no processo. E sem essa estrutura não seria possível mesmo, Andressa, desenvolver nada, sem a própria estrutura que a Unesp oferta, né? Mas, sem dúvida, eu acho que é também um grande ganho, porque isso também se transforma depois em artigos, em publicações, além do ganho humano, né? Do valor humano do processo todo, né? Além disso. Muito obrigada. Comunidade, essa é para você. Você sabia que os eventos que antes aconteciam de maneira presencial estão acontecendo de forma online? As informações vocês podem ver no nosso site. O professor Ronaldo Alves Cardoso desenvolve um projeto muito importante, levando para as escolas conhecimento histórico regional e municipal para os alunos. Estou aqui com o Ronaldo Cardoso, ele é coordenador do projeto Guardar para Quê? Por que Guardou? Patrimônio documental e sua importância para a aprendizagem histórica de estudantes do ensino fundamental. Ronaldo, conta para a gente um pouco mais do seu projeto. Esse projeto iniciou-se
no ano de 2019, por conta de uma ação educativa do CEDAP, né, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp de Assis, né, tendo à frente a técnica Carolina Domingos. E o que aconteceu? Então, nesse ano, havia um projeto onde as crianças, alunas do ensino fundamental das escolas municipais de Assis, iam até o CEDAP, e eram recebidas pelos estudantes, né, que desenvolviam essa atividade educativa ali no CEDAP, e apresentavam, de maneira lúdica, o centro de documentação para as crianças, né. A partir do final de 2019, né, o CEDAP me procurou, a Carolina me procurou, para a gente pensar num projeto de extensão, né. Eu sou professor da área de metodologias do ensino de história, né, do Departamento de Estudos Linguísticos e Literários da Educação, e eu, como sou da área da educação, trabalho com ensino de história, então, propus, né, que a gente aprofundasse, né, o projeto, desenvolvendo como um espaço para a formação dos estudantes das escolas municipais e também dos professores, né, pensando o patrimônio histórico, né, e também o centro de documentação. Então, pensando no patrimônio histórico, a história local da cidade, e o centro de documentação. Então, isso já era trabalhado, né, com eles nessas atividades lúdicas, né, apresentando centro de documentação, pensando no patrimônio da cidade, né, mas a gente acabou elaborando o projeto para trabalhar essa parte do ensino de história, né. Então, como que os alunos poderiam pensar historicamente a partir da história local, a partir de conceitos de patrimônio histórico e a partir também do acervo de um centro de documentação. E diz pra gente quais foram as maiores dificuldades, os aprendizados também, né, de ter tirado do papel esse projeto durante a pandemia. Então, aí a partir disso, o que nós fizemos? Nós elaboramos o projeto com a continuidade dessas atividades lúdicas, com essas atividades de monitoria no CEDAP, e trabalhamos a possibilidade de fazer um material didático, né, a partir da discussão do patrimônio, né, e história local para os estudantes da rede municipal, né, alunos do 1º ao 5º ano, né, do ensino fundamental 1, e também pensando na formação de professores, né, aí já num segundo momento. E aí, o que acontece? A gente tinha tudo isso no escopo do projeto. A partir do problema da pandemia, nós aprofundamos nessa questão da elaboração do material didático, né? Então, nós mergulhamos na formação, né, trabalhando com a bolsista, com os voluntários, né, trabalhando no aspecto da formação, então, estudando patrimônio, estudando história local, estudando a formação do pensamento histórico, né, do ponto de vista da aprendizagem histórica para os alunos da educação básica, né, trabalhando nessa perspectiva, e aí nós elaboramos um material didático a partir do acervo do CEDAP, né, e a partir também de outros acervos, também pesquisando jornais, pesquisando várias fontes, para daí a gente elaborar esse material didático, que ficou um material muito, muito bonito, tudo que a gente está na fase da revisão final para disponibilizar para as escolas da Secretaria Municipal de Educação de Assis. Tá? Então, nesse sentido, a primeira parte, como a gente não pôde receber os alunos, né, por conta da pandemia, a gente segurou nesse ano de 2020, né, no ano passado. E, ao elaborar material, a gente, então, agora está construindo oficinas para poder trabalhar com os professores da rede para discutir esses conceitos, patrimônio histórico, história local, sempre documentação, né, trabalhar com acervos, né, fontes históricas, e também com o próprio material, né, para daí eles trabalhar nessa perspectiva. E, ao mesmo tempo, a gente está já com outra frente também na parte de pesquisa, né. E como que foi a receptividade dos alunos no projeto? O projeto, ele já tinha uma receptividade muito grande, assim, no ano de 2019, tanto dos alunos da graduação, né, então vários alunos participavam, né, dessa ação educativa do CEDAP, quanto também dos alunos da rede, porque os alunos vinham para a escola, né, vinham para o centro de documentação do CEDAP para
entender, compreender o SEDAP, também entender o papel da universidade na cidade, né, o papel do centro de documentação, a importância dele, e assim por diante, né. Então, ele já tinha esse êxito, né. Com o ano 2020, né, a gente também teve um êxito muito grande nos alunos da graduação, né, que a gente teve a participação intensa, né, de duas bolsistas, né, que se revisaram ao longo do ano, né, uma no primeiro momento, outra no segundo momento, e também de voluntários, né, que trabalharam, né, então foi um trabalho com bastante organicidade, e eles fizeram um trabalho muito bom, entusiasmado, né, trabalhando com as fontes, tudo, né, e saiu um material, assim, muito bonito, também feito, uma ilustração também ótima também, de um dos voluntários, né, e assim por diante. Então, um envolvimento muito grande, recepção muito grande, e assim que a gente puder retornar, né, às escolas, né, e a gente tem das atividades presenciais, aí a gente vai ter, né, esse outro aspecto, que é o quê? Os próprios alunos da graduação da Unesp que participam do projeto, né, irem às escolas, né, entrarem em contato com os professores, também trazerem os alunos às escolas para participarem das atividades lúdicas no próprio SEDAP, o aprofundamento, né, do uso do material nas escolas para discutir o ensino de história a partir do que a gente elaborou ali, né, e aí, então, a gente vai, digamos assim, aprofundar ainda mais essa recepção. Então, foi muito boa, né, ter sido muito boa, e a gente pensa que continuará tendo esse êxito. Ronaldo, você pode falar para a gente a linha teórica que você segue, que autores que você usa no seu projeto? Eu trabalho, né, na linha sou professor de metodologia de ensino de história, né, e trabalho com um repertório epistemológico, né, que relaciona a didática da história e a educação histórica. O que é isso, né? A didática da história é History Education. A gente parte da discussão de como que os estudantes da escola básica, lá do ensino fundamental, médio, podem pensar historicamente a partir do estudo da história. Então, a gente não trabalha, por exemplo, com conceitos como, vamos pegar o conhecimento acadêmico e vamos trabalhar didaticamente para que os alunos compreendam. Não, nós partimos da premissa de que se os professores de história, né, passaram a pensar historicamente de maneira diferente, a partir do momento que tiverem encontro com a ciência histórica, né, o estudo da história, em que medida eles, como professores na educação básica, podem usar elementos da ciência histórica com seus alunos na escola para que eles também possam pensar historicamente. Não como historiadores, obviamente, como professores de história, né, mas usando elementos da história para entender a história, como que se opera a ciência histórica, né? Como que a história trabalha cientificamente, então, aí vai trazer legitimidade para a ciência histórica, né, também, para eles entenderem como funciona a história, para entender que não é qualquer coisa que se fala, né, história não é opinião, história é ciência, né, ela parte de premissas, e quais seriam essas premissas? O estudo das fontes históricas. Então, você vai trabalhar com o repertório cultural, né, produzido pelos seres humanos no tempo, apropriados como fonte da produção do conhecimento histórico. Isso você pode fazer com a música, você pode fazer com um texto literário, você pode trabalhar com um objeto da cultura material, né, como é o caso, né, do patrimônio histórico, né. Então, nós, no projeto, né, ao trabalhar nessa perspectiva, o que fizemos? Nós partimos de 4 logradouros da cidade de Assis, que escolhemos, né, a partir das fontes imagéticas que tínhamos, com fotos, né, e aí elaboramos um material didático, né, para os alunos do ensino fundamental estudarem a história local e o patrimônio histórico da cidade de Assis, né, entendendo esses logradouros como fonte histórica. Né, como esses logradouros? As imagens elaboradas, né, produzidas, que estão no acervo do SEDAP e em jornais, né, da cidade de Assis, para o estudo da história. Né, então, e aí a gente escolheu a ferrovia, escolhemos a catedral, escolhemos o teatro, né, o cinema, e escolhemos o Parque do Buracão, nesse material. E aí, a partir de várias imagens, trabalhando essas questões da datação,
trabalhando as questões de onde que se localiza as imagens, o acervo, tudo isso, trabalhando os conceitos de patrimônio histórico, de conceito de fonte histórica, discutindo a questão do tempo, né, os alunos vão, aos poucos, compreender como que funciona, né, a história como ciência. E aí você aprende não somente sobre a história local de Assis, aprende não somente a questão do patrimônio histórico, aprende não somente a questão do centro de documentação, né, como é que funciona o centro de documentação, mas aprende também a pensar historicamente relacionado à sua vida, né, o seu cotidiano, com a história da sua cidade, e aí esticando para a história do país, né, E essa perspectiva da didática da história é trabalhar por vários teóricos, né, a gente tem teóricos da didática da história alemã, Jörn Hiesen, né, a gente se apropria das ideias do Reinhard Koselleck, né, o Koselleck, né, brasileirando, né, a gente vai trabalhar também com historiadores, né, ingleses, que vão trabalhar com a perspectiva da History Education, da educação histórica, que diferentemente da didática da história, que trabalha com a relação pensando a teoria da história, pensando a história do ponto de vista da teoria e da filosofia da história, tentando compreender a aprendizagem histórica na universidade, na escola básica e no cotidiano, né, nas mídias, no cotidiano, de modo geral, a History Education, que é de tradição inglesa, vai trabalhar com essas fontes históricas na sala de aula, onde os professores da universidade vão até a sala de aula, digamos assim, fazem pesquisas com a fonte histórica, com os alunos da educação básica escrevendo sobre isso. Além de vários teóricos brasileiros que trabalham, então, a partir dessa perspectiva, né, em Portugal, no Brasil, a gente tem a professora Isabel Barca em Portugal, no Brasil, a professora Maria Auxiliadora Schmidt, da Federal do Paraná, a professora Marlene Cainelli, da Universidade Estadual de Londrina, a professora Cátia Budi, da USP, eu, humildemente, aqui na Unesp de Assis também, procurando trabalhar como líder, ou tantos outros professores também que têm trabalhado com essa perspectiva, né, professor Luiz Fernando Serri também na UEPG, na Ponta Grossa, e assim por diante, e vários outros professores têm trabalhado nessa perspectiva que entende essa relação da didática da história, né, então, parte desse repertório da história e da educação histórica, né. A gente tem, obviamente, grupos distintos, ideias distintas, mas a base é essa da formação do pensamento histórico na escola, ou seja, a aprendizagem histórica com sentido para a vida. Muito importante seu projeto, eu espero que mais pessoas possam se interessar, eu acho que é importante divulgar como eles aconteceram durante a pandemia, né? E queria agradecer você pela conversa, espero que o projeto continue nesse ano e que ele alcance menos dificuldades, né, e mais aprendizados durante todo o momento que ele tiver, tanto nas escolas ou na faculdade, seja com os bolsistas ou os voluntários também. Eu queria, assim, como última palavra, deixar um agradecimento mesmo, né, as bolsistas trabalharam no período de 2020, a Gabriela Medeiros, a Bárbara Luiz, e também a Carolina Domingos, né, que tem desenvolvido esse trabalho também ali no SEDAP, né, com o Corpo Técnico SEDAP, também com êxito, né? Então, a gente não faz nada sozinho na universidade, a gente trabalha junto com esses alunos, que se envolvem muito junto no caso desse projeto, junto ali com o SEDAP, né, com toda a equipe, e também com os voluntários, né, também do projeto, que participaram, nós tivemos aí 5 voluntários, alunos da História, 4 alunos da História e 1 das Letras, né, que também participaram com muito envolvimento desse trabalho. Neste bloco, falaremos sobre um personagem muito importante para a cultura cisense, o Sr. Mimesse, um grande colaborador e doador de materiais e pesquisas sobre Ranchinho, um artista hoje conhecido internacionalmente. Mas este reconhecimento vem do apoio ao artista em seu período mais produtivo. Estamos recebendo aqui, nesse bloco do programa, o professor José Luiz Félix, coordenador do projeto de extensão Mimesse, Educação e Artes. Professor, fala pra gente do que se trata o seu projeto. Primeiro, quero agradecer ao convite que vocês fizeram para a TV Unesp, né?
E o projeto, ele é um projeto que trata do acervo que o MIMESE doou para a universidade, para o SEDAP, né? MIMESE foi um sujeito que tinha um comércio em Assis, ele lidava com imóveis em Assis, e ele se interessou muito pelo Ranchinho, que era um pintor de rua, um sujeito que andava pela rua, e aí ele passou a apoiar esse pintor. Depois que o Mimes reuniu muita documentação sobre arte primitiva, sobre o Ranchinho, ele doou esse acervo para a Unesp, né? Então, esse é um acervo bastante rico de materiais. E foi pensando nisso, sabe, Andressa? Para organizar esse acervo, as caixas que tem lá, nós precisamos de um projeto, né? E, principalmente porque nós sabemos que dentro do acervo, além da documentação do arquivo do MIMESE doado, além da documentação, tem também um livro que ainda não foi publicado. Ele escreveu um livro sobre o Ranchinho e nós estamos trabalhando nesse livro, né? Além disso, ele tem também anotações de todo tipo, indicando para onde foram as obras do Ranchinho. E esse também é um capítulo interessante para se explorar. Então, o arquivo do MIMESE deu origem a esse projeto que a gente chama de MIMESE, né? Educação e Artes, porque acho que tem muito a ver com a educação, né? O conhecimento, e as artes, que é o caso do Ranchinho, que o MIMESE, digamos, foi o patrono do Ranchinho por muito tempo. E, professor, como que o projeto funcionou agora nesse ano de pandemia? Então, primeiro eu vou falar para você dos objetivos, depois eu digo como é que ele funcionou, não sei se eu posso fazer isso, né? Quer dizer, quais são os objetivos do projeto? Nós temos basicamente 3 grandes objetivos. O primeiro é a organização do acervo, né? Que na pandemia, eu já aproveito para responder a sua segunda pergunta nesse aspecto, a pandemia prejudicou bastante, porque nós precisamos estar lá no SEDAP, revirar um monte de documentos, isso não foi possível nem no primeiro ano e nem nesse segundo ano, que é a renovação do projeto, né? Nós fizemos pouco, fizemos através dos técnicos do SEDAP. Então, a organização seria o primeiro grande objetivo. O segundo grande objetivo é preparar o manuscrito que o MIMESE deixou sobre o Ranchinho para que a gente possa publicar o livro, né? O livro do MIMESE, organizado por nós, né? Todos os créditos para o autor, todo o estilo dele nós estamos preservando. Nós estamos, nesse exato momento, trabalhando toda quinta-feira pelo Meet, né? A gente se encontra para discutir as correções ortográficas, as notas que nós vamos incluir, estamos preparando já prefácios, né? Uma série de coisas, porque o MIMESE deixou datilografado, né? E nós tivemos, então, que passar isso para o computador e agora estamos trabalhando com o Word para arrumar esse livro e deixá-lo pronto para acabar. O último objetivo é justamente o objetivo de tentar localizar aquelas obras que estão por aí, na mão de proprietários, né? Que, digamos, foram adquiridas por pessoas, foram recebidas por doação. Essas obras, elas não estão, em geral, elas não fazem parte do acervo do MAPA. O MAPA é o Museu de Arte Primitiva de Assis, localizado ali no Buracão, né, no Parque do Buracão, e o MAPA foi fundado pelo MIMESE, né? Então, o MAPA não tem a totalidade da obra que o Ranchinho produziu. Então, nós conseguimos divulgar nas redes sociais e algumas pessoas apareceram para doar e até mesmo permitir que se fizesse um scanner das obras, né? Então, acho que o ano passado apareceram 2 ou 3 pessoas, nós escaneamos as obras e nós queremos, com isso, fazer depois uma exposição junto com o MAPA, porque essas obras, como eu disse, não estão no MAPA, estão com pessoas. E tem um médico de Marília que quer doar para a gente está viabilizando isso para trazer para dentro do projeto e doar definitivamente para o MAPA,
quadros, né? Porque algumas pessoas têm os quadros originais, seguramente pagaram valor ou receberam isso por doação, como prêmio, e elas não querem ficar com isso, né? Por N motivos, e acham que o lugar correto seria ou na Unesp ou no MAPA. E nós estamos, já conversei com o secretário de Cultura da Prefeitura, e parece que o ideal é a gente colocar esses quadros que estão chegando como doação lá no MAPA, o que vai ser matéria de jornal e tudo mais, porque... Então, a pandemia, sabe, Andressa, não nos impediu de trabalhar, ela limitou algumas fases, como a organização do acervo, mas o trabalho com o livro é um trabalho mesmo de equipe, né? Está sendo feito, e a localização dessas obras, sempre que aparece, a gente dá um jeito de buscar, ou da pessoa traz um SEDAP, o Rodrigo então faz o scan e devolve o material, e a gente faz uma descrição dos dados, de como é que foi essa obra parar lá. Isso depois vai bater com o que tem dentro do acervo na organização, porque o MIMES era um verdadeiro perfeccionista, né? MIMES anotava absolutamente tudo o que dizia respeito ao seu, digamos, patrocinado ranchinho, né? É bom dizer para as pessoas que o ranchinho, eu acho que até essa é a próxima pergunta, o ranchinho e o MIMES têm uma relação muito forte que caracteriza o trabalho do ranchinho e do MIMES. Você acha que esse incentivo que o MIMES deu para o ranchinho foi fundamental para o reconhecimento das obras dele? Eu acho que isso é uma certeza, né, de todos os que conhecem sobre o ranchinho, sobre o MIMES em Assis, quem conviveu com ele, né? Eu até convivi um período muito pequeno, quando eu cheguei à universidade, eu pude ver o MIMES e pude ver o ranchinho. O ranchinho, Andrés, era uma figura conhecida na cidade pelas suas condições, né? Ele, por ter dificuldade de fala e dificuldade de audição, então ele quase se comunicava com muita dificuldade. Então, era tido mesmo como um louco que andava pela rua, né, mostrando as suas partes íntimas, mostrando a língua e fazendo careta para as pessoas, porque ele vinha de uma família de agricultores e, expulsos do campo por N motivos, eles acabaram na periferia de Assis, morando em pequenos barracos, né, que eram chamados de ranchos. Daí é que vem o nome do ranchinho, né? Então, ele, como catador de coisas na rua, até o momento em que ele conheceu o MIMES o conheceu, e pôde perceber o talento que ele tinha quando ele se colocava a rabiscar os seus desenhos, né? E a partir desse momento é que o ranchinho conhece um pouco o lado profissional de pintor, porque o MIMES passou a apoiá-lo, né, comprando papéis, telas, tinta, pincéis, e o ranchinho... E é interessante porque o MIMES passou a estudar a arte e, de certa maneira, orientou o ranchinho para que se mantivesse dentro do estilo de artista primitivo, aquele artista naif, né, que tem uma espontaneidade na sua produção artística. Então, o MIMES tentou controlar um pouco a presença de quadros que ele pudesse copiar, como cartões postais, fotografias, né? Então, o que o ranchinho produz é realmente algo de altíssima qualidade, graças ao esforço do MIMES em deixar que ele manifestasse o seu conhecimento artístico a partir daquilo que ele via na cidade de Assis. Então, quem vê hoje a obra do ranchinho tem a certeza de que são paisagens locais, né? Assim, a igreja, a Unesp está sempre nos quadros do ranchinho, os acontecimentos, né, da cidade. Então, o MIMES pôde conduzir o ranchinho lentamente ao profissionalismo, e depois o próprio MIMES começou a organização das exposições, né?
e aí foi que o Ranchinho começou a aparecer, primeiro na região, na cidade, depois no estado, e depois virou uma figura, um pintor de reconhecimento internacional, né? As galerias passaram a dar, as galerias de São Paulo, a dar o devido valor à obra, né? Porque ela é realmente uma obra. Existe hoje, eu tenho observado muitas pinturas primitivas, pinturas no estilo naif, mas as do Ranchinho são extremamente próprias, porque ele me parece ser de fato um naif, né? Muito próximo desse conceito, né? Que significa um pintor quase que inconsciente. Ele, claro, tem a sua consciência do que estava fazendo e tudo mais, mas do ponto de vista artístico, é realmente uma arte que brota do interior dele, com as cores fortes e os traços, né? Que ele vai colocando até caracterizar. É mais ou menos como ele via o mundo, né? Porque tinha dificuldade de expressar isso em palavras, né? Ele tinha que expressar de alguma maneira. Então, ele retrata os fatos, né? Como se ele fizesse, digamos, uma coluna de um jornal, através dos seus pincéis, contando um episódio marcante naquele momento que ele viu, né? E, em geral, são coisas que ele via, né? E ele ficava observando algumas cenas e aí ele retratava isso na sua pintura. Então, Mimesse foi realmente decisivo na vida do Ranchinho, e no livro que nós estamos trabalhando, Andressa, aparecem todas as prestações de conta do Mimesse, daquilo que foi vendido e foi arrecadado e como é que foi gasto o dinheiro com o Ranchinho, né? Acho que era mesmo uma preocupação do Mimesse desse exagero de perfeccionismo, né? De dizer assim, olha, ninguém vai poder dizer que eu tirei proveito de um louco da cidade. Pelo contrário, né? O louco é que tirou proveito do Mimesse, né? E pôde expressar e trazer a arte dele, que a gente conhece e que o mundo inteiro agora conhece, né? Por sinal, hoje me mandaram uma chamada de um vídeo do encontro um desses programas diários da TV Globo, em que a pessoa mostra um pintor parecido com o do Ranchinho, que sempre aparece, que é o Valdomiro de Deus, né? E é assim, o destaque mundial para a arte primitiva, né? Acho que nunca se falou tanto de arte primitiva e de quadros. E o Brasil tem assim muita gente boa trabalhando com isso, né? Produzindo arte, né? De tal maneira que eu acho que tem muito mais arte do que crítica artística sobre esse estilo, né? E o Mimesse foi um grande crítico, um grande, digamos, consumidor desse conceito de arte naif. Professor, dos documentos analisados que foram doados pelo Mimesse, qual você diria que são os que mais se destacam? Olha, ele tem uma quantidade grande de caixas lá no arquivo doado, que a gente não tem como dizer assim que esse ou aquele se destacou mais, porque ainda tem muito documento que a gente não conhece, né? Não deu, a pandemia pegou a gente no meio, no início do projeto, e não conseguimos fuçar tudo aquilo lá. Mas o técnico do SEDAP, Rodrigo, tem trazido para a gente alguns documentos. Por exemplo, tem lá um livro de anotações do Mimesse com todos os detalhes sobre o Ranchinho. É um verdadeiro achado, incluindo assim para quem vendeu tal quadro, quem recebeu, quem apoiou, quem deu dinheiro. Então tem parece que fazia parte mesmo do estilo obcecado dele em anotar tudo, absolutamente tudo, né? Outro segmento importante era o contato que ele tinha com donos de ateliês, donos de comerciantes de artes plásticas e tal, e a exploração do tema da arte naif, os contatos que ele faz. Me parece que esse é um outro filão interessantíssimo, porque ele reúne seguramente informações sobre alguns artistas que já nem existem mais, né?
Então, o Mimesse conseguiu isso através de contato. Ele mandava muita carta, recebia muita carta, né? E os livros que nós encontramos lá, nós estamos trabalhando um livro que não foi publicado, tem um outro que já foi publicado, mas esse que nós estamos trabalhando é um livro biográfico sobre o Ranchinho, desde a sua infância até o seu momento de destaque, né, de estrela, como artista da produção Naif, né? Então, eu acho que esses são assim só uma pequena ponta de um tesouro que tem lá no SEDAP e que a gente pretende explorar mais. O que nós vamos encontrar ainda vai ser uma surpresa, né? E deve corroborar para preencher as lacunas que estão faltando aí nas publicações existentes. Uhum. Professor, eu queria agradecer por ter conversado com a gente. Muito importante seu projeto. Espero que com a divulgação dele mais pessoas se interessem. Sou eu quem agradece e fico sempre à disposição, porque as pessoas não sabem o volume de documentos e de importância que tem no SEDAP, né? Eu já fiz ali um outro projeto de Tarumã e nós bebemos diretamente do SEDAP informações extremamente relevantes para a história local. O livro do Mimesse, que a gente está trabalhando, revela, entre outras coisas, uma comunidade assisense, sobretudo aquela mais preocupada com a arte naif, né? E o Ranchinho que deu essa aula, né? Digamos, o louco da cidade deu uma aula para gente da universidade, interessados em geral em artes, né? Sobretudo esse estilo que ele trabalhou, que é a arte naif, ou arte primitiva. Muito obrigado para vocês todos aí. Aprender um novo idioma está cada vez mais fácil e a Unesp oferece de maneira gratuita pelo Centro de Línguas. Maiores informações você pode ter acessando aqui. Estamos aqui com a Carla Cavalcante, coordenadora do projeto de extensão Pisa Menos, João, a linguagem coloquial do escritor João Antônio, diálogos e formação de novos leitores. Carla, explica pra gente do que se trata o seu projeto. Oi, Andressa. Então, o projeto, ele foi primeiramente pensado pela professora Silvia Maria Azevedo, do departamento, da área de literatura do departamento DELE do campus de Assis. Os funcionários, os servidores do SEDAP me chamaram, ela não pôde desenvolver o projeto, então me chamaram para que eu desenvolvesse. Então, eu aprimorei, deixei um pouco mais interdisciplinar o projeto, e basicamente é o seguinte: o SEDAP, né, que é o Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, tem inúmeros arquivos de escritores ali. E um deles é do escritor brasileiro João Antônio, um arquivo bastante interessante de correspondência e outros materiais. E dentro desse arquivo tem uma agenda na qual o João Antônio anotava uma pesquisa que ele fazia sobre linguagem, sobre gírias. E essa pesquisa que ele fazia nas ruas, anotando todas as gírias, ele usava, então, essa linguagem coloquial dentro dos seus contos. A ideia, então, era fazer com que esse acervo, de alguma maneira, esse arquivo e essa agenda, de certa maneira, chegasse às escolas. Então, o projeto é um projeto de extensão que, a prioristicamente, faria o seguinte: traria, então, faria uma exposição sobre o João Antônio, sobre alguns contos sobre a obra, falaria dessa questão da linguagem coloquial, da linguagem mais popular, com a diferença com o registro mais formal, e depois passaria para a agenda, mostrando que um escritor, ele trabalha muito antes de escrever seus contos, e ele faz muita pesquisa. Então, a ideia era aproximar a literatura brasileira dos alunos, sobretudo dos alunos do ensino médio, que usam muitas gírias. Então, era uma forma de mostrar que a linguagem popular, a linguagem coloquial, ela também é introduzida na literatura, e que um escritor, ele faz muita pesquisa antes de escrever. Então, a ideia era essa, era mostrar isso, fazer os alunos visitarem o SEDAP e, em algum momento desse projeto, fazer os alunos pesquisarem as gírias de hoje, eles mesmos fazerem uma pesquisa, catalogar um pouco essas gírias e depois produzir textos
no estilo mais formal, num registro mais formal, num registro mais coloquial, mais oral, escrevendo textos. Então, era essa a ideia, era realmente trazer a literatura para dentro da escola, desmistificando um pouco essa ideia que a gente tem, a literatura está aqui e nós estamos aqui. Não, a literatura, ela também é 95% transpiração, é trabalho, e dá para, então, pensar, se inspirando no modelo do escritor, fazer com que os alunos se aproximem um pouco desse modus operandi que ele tinha de construção. Era essa a ideia. Então, e aí, agora, durante a pandemia, o projeto não foi desenvolvido, né? Você encontrou dificuldades? Conta pra gente por que isso aconteceu. Sim, Andressa, é o seguinte, o projeto ele foi aprovado, nós tínhamos uma bolsista que iria atuar nas escolas, tinha a escola já com um professor de língua portuguesa da escola que iria atuar com a turma de alunos, seria mais ou menos uns 60 alunos, mas devido à pandemia e ao fechamento das escolas e a grande dificuldade de poder desenvolver atividades nas escolas que não fosse por escrito em WhatsApp, então o projeto ele não pode ser desenvolvido na sua dimensão extensionista. Então, o que aconteceu foi que eu e a bolsista, a gente discutiu mais sobre questões mais teóricas, sobre João Antônio, sobre literatura, como abordar isso na escola, mas a gente não pôde entrar na escola para tratar disso. Então, a ideia é que, passado esse momento de pandemia, a gente possa reapresentar esse projeto, porque acreditamos que essa seria uma grande interação do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, das pesquisas em literatura, em acervo de escritores, e uma possibilidade de trazer a literatura para próximo dos alunos das escolas e do ensino médio. Então, era essa a ideia. Eu acho que é importante, né, a gente mostrar o projeto, porque justamente isso, a gente está mostrando os projetos que que aconteceram durante a pandemia, claro que todos com muita dificuldade, mas a gente acha importante também trazer esses projetos que não aconteceram, para mostrar que realmente a pandemia trouxe muitas dificuldades, né? Nem sempre o online deu conta, as coisas... Também tem outras coisas que a gente precisa prestar atenção, né? Exato. Mas, se você quiser falar mais alguma coisa do projeto... Não, eu acho que era isso que eu tinha a dizer. O projeto foi pensado realmente de forma bem interdisciplinar, com a bolsista atuando nas escolas, mas também com colegas de outras áreas, né? Eu, particularmente, trabalho com um acervo de escritores, com arquivo, com manuscritos, né? Mas eu chamei para colaborar no projeto professora da área de linguística, que atuaria sobre essa diferença entre o registro formal e o registro oral, registro mais popular, uma professora do meu departamento também, que colaboraria com a questão da lexicografia, né, porque eles iriam fazer catalogar, fazer um glossário de gírias, então ela também poderia atuar com a sua pesquisa, né, porque ela faz dicionários, e também tinha um pós-doutorando que estudava o João Antônio, que fazia mestrado aqui no programa de pós-graduação do campus de Assis, e que iria atuar também falando um pouco mais sobre a obra do João Antônio, sobre os contos, sobre a linguagem e tudo. Como eu disse, infelizmente isso não pôde acontecer devido a esse impedimento de atuação de fato na escola, mas o projeto é realmente muito interessante e agradeço muito vocês terem tido esse interesse de saber mais sobre o Pisa Menos João, que foi inclusive um nome que os queridos funcionários, né, o Rodrigo e a Carolina do CEDAP deram como título, dizendo sempre que o CEDAP participa muito, né, os funcionários participam muito de digitalizar as agendas, os materiais, tudo isso ficou comprometido justamente porque ninguém estava indo ao campus. É um projeto muito importante, a gente fica feliz de divulgar e a gente espera que no próximo ano ele possa vir a acontecer. Sim, eu também espero, todos vacinados nas escolas. É isso. Obrigada, então, Carla, por essa entrevista. Muito obrigada a todos os professores e professoras pelo belíssimo trabalho que estão desenvolvendo em prol da educação e a cultura. Que o trabalho de vocês inspire muitos outros professores. Estamos chegando ao fim deste programa, mas fique por dentro das novidades da TV Unesp Assis. No próximo programa, traremos conteúdos exclusivos para vocês.